Bom, então estamos aqui hoje pela primeira vez para falar com todos vocês sobre planejamento financeiro. Uma área nem tão nova nesse mercado como um todo, mas aqui no Brasil ainda se aculturando para algumas pessoas e dentro de algumas casas especializadas em entregar assessoria de investimento. E aqui comigo está a Viviane, que também faz parte aí da nossa mesa de planejamento financeiro. E a gente vai aqui bater um papo, conversar um pouquinho sobre o que isso está impactando não somente os nossos clientes, mas também a gente nota que pode trazer um impacto social muito significativo pelos números, né, Viviane, que a gente tem visto aí do último relatório da Planejar que saiu, né, que são dados alarmantes e nos mostra um mercado muito interessante para a gente atuar e também fazer um bem para a sociedade. Tá? Então, para começar aqui, eu já participei de alguns vídeos aqui, de alguns podcasts da casa, mas eu gostaria que a Viviane também se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre ela e também comentasse o que tu está vendo nesse mercado. Sabe, Alexandre, a gente vê hoje, na maior parte da população, um interesse muito grande em alcançar determinados sonhos e objetivos, só que muitas vezes as finanças pessoais elas não vão de encontro àquilo que as pessoas têm, né? Que elas visualizam lá para frente, para o seu futuro, para uma aposentadoria, sonhos familiares. Então, a gente tem muita oportunidade de estar trabalhando nesse segmento e ajudando as pessoas a conseguir, né, alcançar através de uma educação financeira, de estratégia e planejamento, construir um orçamento familiar organizado de forma clara e que seja, né, capaz de levar elas ao encontro daquilo que elas têm de sonhos, né, Objetivos. dos objetivos, daquilo que elas acreditam. Porque realmente hoje, se a gente verificar, né, a população idosa, muitos acabam dependendo do auxílio de algum familiar, né, para conseguir se manter, dependem de outras fontes de renda. Muitas pessoas que às vezes gostariam de se aposentar e trabalhar apenas por hobby acabam tendo que manter sua atividade profissional de forma bem ativa, porque o que elas têm hoje, a aposentadoria pelo INSS, não é suficiente para arcar com todas as despesas que vêm, né, numa terceira Tem um idade. detalhe aí muito importante que tu falou, que é na idade onde a pessoa já tem que estar pensando numa renda passiva ou na aposentadoria, que são coisas diferentes, né? O aposentado, normalmente, quando a gente pega aqui na mesa, é o cara que quer pendurar a chuteira e não fazer mais nada depois de uma idade. Mas tem aquele que também se preocupa em reduzir o ritmo da atividade laboral dele, mas ainda quer continuar trabalhando, mas de uma forma mais tranquila, mas ter uma renda passiva, né? Mas eu vi ali que tem os dados do Planejar, que até tu trouxe aí para a gente conversar na mesa. Quantos por cento da população brasileira hoje se preocupa em ter um profissional de planejamento ao lado para que chegue lá, nessa idade do futuro, no eu do futuro lá, e tenha uma condição de realmente fazer isso que muitas pessoas planejam? Hoje a gente tem um dado que 49% das pessoas, elas considerariam contratar um planejador financeiro, mas muitas acabam não o fazendo. 8% apenas é a quantidade de pessoas que efetivamente contrataram um planejador financeiro no último ano. E isso é muito porque a atividade ela não é conhecida ou porque às vezes as pessoas acabam procurando planejamento financeiro em outros profissionais que ou não são habilitados, né, porque atuam em área exclusivamente de investimento ou como uma agência bancária, ou até mesmo por falta de conhecimento. Então, hoje a função do planejador financeiro, ela é muito mais abrangente, ela consegue olhar a vida da pessoa de uma forma 360 graus e abordar em diversos aspectos, que vão desde o fluxo de caixa, passando pela parte de investimentos, tributos, sucessão patrimonial. Enfim, é uma gama de assuntos que o planejador consegue estar mapeando. Mas aí tu me traz uma informação que é mais preocupante ainda, porque se 49% 50%, vamos arredondar, então metade da população, vamos focar no negativo, não pensa em procurar um profissional dessa área. E até volto mais uma vez numa questão, porque não é cultural. Exato. E quando a gente peca na questão da cultura do que a gente tem aqui no Brasil, a gente também pensa em outro dado, que é a quantidade de profissionais disponível pela população brasileira.
Se não me falha a memória, eu acho que hoje, de CFP que nós temos no Brasil, é em torno de 10 mil profissionais. Só que, inclusive hoje, nós estávamos conversando sobre isso, e um dado alarmante, nem todos esses profissionais acabam fazendo a sua atividade de fim de planejamento de vida, né? Exato. Planejamento financeiro. Então, a população que nós temos é até menor do que isso, de profissionais ativos se preocupando com a nossa população em fazer o planejamento. Então, metade da população já não procura, não pensa nesse assunto, e ainda quando pensa, não consegue encontrar esse profissional disponível para que seja feito esse planejamento. Eu gostaria de saber também uma outra questão de ti. Tu vem de uma carreira bancária, tu vem de uma atividade, né, que eu vi ali que tu tem uma vida pregressa muito ativa nessa questão bancária. E o que te motivou a estar aqui e a gente olhando para frente e pensando em ajudar mais pessoas, em ajudar nessa questão de planejamento, para que as pessoas tenham uma vida cada vez mais clara com seus propósitos lá no futuro, cada vez mais claro o GPS na mão que vai levar a pessoa lá para aquele eu do futuro que a gente brinca. O que te motivou a estar aqui fazendo isso no dia a dia? O que eu acho que me motiva mais é a possibilidade de estar propagando educação financeira para as pessoas. Porque a gente sabe que uma rotina dentro de um escritório de investimentos, dentro de uma agência bancária, né, ela acaba tendo outros propósitos, um viés mais comercial. E o planejador financeiro, ele vai numa linha de trabalhar com o cliente, muito no relacionamento e sem o conflito de interesse. Porque ele não efetiva a venda, né, de nenhum produto na grande maioria das vezes. Ele vai te dar um norte, ele vai ser um auxiliar ali, um consultor, para traçar estratégias junto com aquela pessoa, para que ela saiba o que é melhor para a vida financeira dela, como é que ela deve agir, como é que ela deve lidar com o dinheiro dela. Às vezes chega, né, clientes até a gente que relatam, não, hoje eu já faço um planejamento. Mas as pessoas vão muito na parte, né, da planilha do Excel, do aplicativo, e não consegue ter aquele olhar assim mais técnico e conseguir identificar para onde que está indo aquele recurso de fato. O que ela pode estar promovendo de mudanças que vão estar trazendo uma receita maior, possibilidade de alavancar patrimônio, possibilidade de criar uma renda passiva na frente. Então o planejador, ele traz esse olhar de fora, um olhar mais apurado, né, que vai ajudar a pessoa a conseguir identificar aquilo que às vezes ela está colocando ali no Excel, mas não está conseguindo fazer a leitura. E também vem um negócio muito interessante aí, que é a questão de a gente consegue ver nitidamente a pessoa que tem objetivos e tem sonhos. E a gente tem que também puxar para a realidade e mostrar que os sonhos normalmente são aquilo que a gente não está vendo uma forma de alcançar. Ele está no campo do sonho, está no campo abstrato, está no campo que não está tangível. E agora já o desejo, o que está dentro de uma linha de planejamento, é algo que, de alguma forma, com uma engenharia financeira, que a gente pode desenvolver junto com um profissional de mercado, a gente ajustar as engrenagens e fazer aquilo acontecer. E se tudo ocorrer bem ao longo do tempo e sobrar combustível, sobrar dinheiro ao longo do caminho, a gente puxa aquilo que está no desejo para dentro do campo de planejável, digamos assim, e acaba fazendo as pessoas alcançar até mais coisas do que elas imaginariam. Né? Porque o nosso objetivo, mais uma vez, é ser o GPS dentro da finança comportamental, que nem tu já me falou, e também a finança de economia e utilizar os veículos corretos nesse percurso, correto? Isso. As pessoas, querendo ou não, quando elas entendem a função do planejador, né, ou em algum momento elas tiveram a oportunidade de ter um atendimento mais consultivo, elas acabam tendo a preferência por isso. Porque de alguma forma ou de outra tu não tá só olhando para o teu cliente como um resultado, né, financeiro, um resultado de uma venda, tu tá olhando para a construção daquilo que tu vai gerar de valor para ele. Uhum. Né? Tu sabe que tu vai conseguir entregar um plano financeiro e que a pessoa vai conseguir realizar, concretizar os seus objetivos. E mais do que isso, que nem tu falou, os sonhos. Às vezes o sonho da pessoa, ela já objetifica ele como um sonho porque ela acha que é inatingível. Mas quando a gente constrói o planejamento, e a pessoa que é jovem, principalmente, que tem o tempo a seu favor, ela consegue trazer esse sonho para o campo da realidade. E é muito legal, né? São pessoas que têm ali, às vezes têm filho, ou às vezes têm o desejo de ter um imóvel, um determinado imóvel, abrir uma empresa. E quando a gente consegue mostrar para elas que é possível,
a gente fica muito satisfeito porque tu vê a realização nos outros, né? E quando a gente vem de uma realidade, principalmente no Brasil, onde falta educação, né, financeira, as pessoas, hoje com a internet isso democratizou muito, mas ainda assim a profundidade que a gente precisa, a gente precisa que isso esteja no dia a dia, seja na faculdade, seja nas escolas, porque as pessoas têm que entender a importância disso para a construção do seu futuro, né? As crianças têm que entender, têm que fazer parte do dia a dia da família, do planejamento da família, porque tudo isso lá na frente vai refletir uma pessoa com uma vida financeira saudável, né? Com uma vida financeira que está gerando para ela um retorno, não está gerando preocupação, traz mais qualidade de vida e traz mais tempo de qualidade com a família. Eu tenho um pensamento também que eu passo para todos que a gente conversa, todos os clientes que a gente atende, que eu vejo que tem um entendimento que é comum de todos, tá? Poxa, eu já tenho planejamento financeiro porque eu faço com o meu assessor. Ou eu já tenho planejamento financeiro porque eu faço com o meu gerente bancário, que tu também já foi. Eu vejo que são coisas diferentes e coisas que a gente tem que deixar cada um na sua caixinha de responsabilidade. Eu acho que o gerente bancário sim é importante na vida de uma pessoa, o personal banker, enfim, é importante na vida de uma pessoa. Eu acho que o assessor de investimentos também é muito importante, mas vamos focar no assessor. O assessor é o profissional que ele vai escolher os veículos de investimento para que esse cliente bata seus objetivos. Mas aí vem a pergunta, quais objetivos e por quê? E quem vai tratá-los? E quem vai conversar disso com o cliente para ver se está no quadro do sonho ou está no quadro do que vai ser realizado, do desejo. Então daí eu acho que começam as coisas a ficarem claras e o veículo nós vamos precisar para chegar lá naquele destino. Mas inclusive antes disso a gente precisa do nosso GPS e saber onde que a gente quer chegar, que daí é o profissional do planejamento. E o legal é que, como tu falou, cada função ela é muito importante dentro da vida financeira de uma pessoa e elas são complementares. Porque o planejador, eu digo para os clientes, a gente está te dando a receita, né? Mas a gente vai precisar dos ingredientes para que essa receita funcione. E aí que vai entrar o papel do assessor. E muitas vezes o planejador é aquele cara que vai validar junto do cliente se realmente aquilo que o assessor propôs para ele vai de encontro com o que ele precisa. Vai validar se daqui a pouco a proposta que o gerente do banco trouxe de crédito, financiamento, enfim, está de acordo com o que o cliente precisa naquele momento. Então, as profissões são todas complementares, só que o papel do planejador, ele vai ser como se fosse uma área de compliance, né? Vai estar validando aquilo que o cliente recebeu e dando uma opinião isenta, se realmente vale a pena seguir, se faz sentido naquele momento, sendo o sinal de alerta ali, para que o cliente possa tomar a melhor escolha baseado em conhecimento técnico, que muitas vezes é o que a pessoa não tem. Então, o planejador ele vai agregar o conhecimento técnico para que as decisões que aquele cliente vai tomar, elas sejam coerentes do lugar onde ele quer chegar. E também, que fique claro, né? No Brasil, um tempo atrás, se aculturou planejamento financeiro com o... Viviane, vamos deixar de tomar o cafezinho, porque lá daqui 10 anos, 15 anos, tu vai ter 1 milhão por causa desse cafezinho que tu deixou de tomar. Ou nós temos que diminuir o custo do restaurante, do vinho, né, das coisas que a gente gosta de fazer na vida. E na realidade não é isso que se trata planejamento financeiro. Se trata da gente olhar, claro, o comportamental, mas também o que esse cliente já construiu. A gente teve na mesa agora um caso de um cliente que não via a possibilidade de aposentadoria, mas ele estava sentado em cima de um patrimônio que já tinha maturado ao longo do tempo, não tinha mais para onde ir valorização, e a gente conseguiu mapear e fazer uma estratégia que ele visse lá na frente, sim, essa ideia de aposentadoria chegar para ele. Então, a gente também tem que quebrar barreiras de crença que foram aculturadas há tempo atrás por narrativas talvez até muito erradas, né? Aqui também já ouvi, olha, mas eu não quero deixar de fazer o que eu faço, eu não quero deixar de ter o sonho de viajar com a minha família a cada 2 anos, eu não quero... Mas não é sobre o que eu não quero, é sobre o planejamento estrutural visando o longo prazo. Em 1 ano de atendimento aqui, a gente sempre fala,
O nosso ideal é planejar 20 a 25 anos que vai vir da vida da pessoa. E o principal, Viviane, eu vejo assim, a gente fala muito sobre investimento, sobre veículos, mas tem uma coisa aí que é muito importante, que eu acho que a maioria das pessoas não se ligam, que o maior ativo que a gente tem na nossa vida é o tempo. É. Porque como que o eu do futuro vai olhar daqui 50 anos para trás e pensar o que está sendo feito agora, o que está sendo construído. Se foi algo com planejamento, se foi algo sabendo onde queria chegar para dar o conforto para aqueles que eu amo, e se eu percorrer esse caminho, tudo bem. Mas imagina a tristeza de nós do futuro olhar para trás e ver que nada daquilo foi feito sem um planejamento, sem saber para onde iria. E o legal nesse caso é trazer o questionamento para a pessoa, para que quando ela recebe o rendimento dela, o salário, e que é um dinheiro que ela produziu, né? Então é mais do que isso que a pessoa diz, eu ganhei. Não, você produziu, né? Isso é o preço da sua hora de trabalho. Então a gente tem que dar valor para isso. Sim. E a pessoa entender e refletir. Eu estou pagando o meu ex do mês passado, eu estou investindo no meu eu do futuro. A gente está sempre correndo para pagar o eu do passado. Que tem a ver com o tempo. Exatamente. Esse tempo já foi. Tem que comprar o tempo futuro. Exato. Então, o que tu tá fazendo pro teu eu lá da frente? Sabe, e muitas vezes, como tu trouxe, às vezes chegam pessoas até nós que já estão com uma idade mais avançada e a gente já não consegue mais recuperar o tempo perdido. E o tempo é o principal ativo, não só para ti gerar riqueza, mas para que a tua riqueza possa, ela mesma te dar frutos, a tua riqueza vai te gerar uma renda. Só que tu tem que usar o benefício dos juros a longo prazo. Sim, juros compostos, é isso mesmo. E a questão também eu tenho uma previdência, então eu já estou tranquilo para o futuro. 99% das vezes eu vejo que isso é uma falácia. Porque a fórmula com que normalmente é usada aí fora para se calcular uma previdência, ela está errada. Desatualizada, né? Porque não considera vários aspectos de conquista ao longo da vida que a pessoa vai ter e vai desejar ter até chegar lá. Que aquilo vai consumir combustível. A própria inflação, enfim, tem alguns cálculos que vêm de uma forma errada. Então, se, normalmente as pessoas acham que tem uma previdência privada, que está sendo paga em dia, que tudo dará certo lá no futuro, depende, pode ser uma falácia. E precisa de um profissional para sentar ao teu lado, calcular e ver se está tudo indo no rumo certo, né? Se a vela está içada, indo para o rumo certo. É a pessoa ter a ciência, né? E é uma coisa que a gente conversa bastante, é trazer ela para o momento presente para ela avaliar onde ela está, onde ela quer chegar e como que ela vai chegar lá. Porque muitas vezes é esse como que a pessoa ela não encontra ou ela está fazendo de maneira errada e não vai permitir com que ela chegue lá na frente. Então a gente conversa muito e o planejador ele entra muito, né, na questão comportamental, como a gente trouxe, porque a pessoa ela tem que entender a relação dela com o dinheiro dela e, volto a repetir, ela tem que reconhecer, ela está produzindo dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro, a gente produz, então ela tem que dar valor para isso, porque é o tempo dela. É o ativo mais valioso que ela tem. Então, é o tempo que ela deixa de ficar com a família, às vezes, é o tempo que ela deixa de poder curtir um passeio, porque ela está lá trabalhando, se empenhando para gerar riqueza. E o que está sendo feito com essa riqueza? Para onde que está indo que essa riqueza não está sendo destinada para a construção do teu eu do futuro? Uhum. E uma questão também que é muito presente nos diagnósticos que a gente faz, e é importante até comentar aqui, né, que o nosso atendimento, o primeiro atendimento, fica por conta do nosso CEO, o Alberto Júnior. Nosso primeiro atendimento, nosso primeiro bate-papo é por conta da casa. E o legal também é que isso gera um diagnóstico, que a gente vai colher alguns dados dessa primeira reunião, vai trabalhar eles e nós vamos gerar um diagnóstico que é entregue numa segunda reunião. E nessa segunda reunião a gente já tem um parecer de algumas coisas que não estão na conformidade devida. Exemplo, o que é mais comum? É a pessoa achar que também está segura se ela partir de forma prematura, que aqueles que ela mais ama, seja filho, pai, mãe, esposa, enfim, que vai ficar aqui talvez uma partida prematura, que Deus o livre aconteça, que aquelas pessoas estão bem. E analisando profundamente, a gente vê que é mais comum do que a gente imagina
que tenha apólices que não cobrem aquilo que tem que ser coberto. Sim. Porque aqui a gente usa um cálculo que a gente analisa uma tríade, né? Então, o padrão de vida daqueles que ficam, como é que vai ficar? A educação dos menores, se existir na composição familiar, como é que vai ficar a educação dessas crianças, desses adolescentes? E a outra questão também é a temida sucessão patrimonial e que ano após ano está só piorando no nosso cenário Brasil. E que depende da região é mais cara do que outras regiões, né? Que é o temido imposto de transmissão de bens através da causa-morte, né? Então, tem estados que são menores, tem estados que são maiores, tem advogados que cobram mais, advogados que cobram menos para tratar desse assunto, mas enfim, a gente faltando tá lá esse custo para também passar para aquelas pessoas. E como tu trouxe, a gente está num cenário onde o nosso governo ele vem aumentando a forma de arrecadação e isso está incidindo em tributações distintas, que até então as pessoas não tinham, como a gente teve a lei da APL 1087 que foi sancionada. Então tudo isso vai impactar no orçamento da grande maioria das pessoas, das famílias. E as pessoas, de que forma vão se organizar agora perante esse novo cenário, sabe? Já pensaram nisso? Já levaram em consideração? Então, isso vai atingir desde aquela pessoa que vai ter uma faixa de isenção de renda maior, até aquela pessoa que vai ter os seus dividendos tributados. Então, tudo isso vai mexer no teu orçamento, no teu fluxo de caixa, e o planejador ele vai muito de encontro para auxiliar as pessoas a, nesse momento, conseguir se reestruturar. Né? Então, é bem bacana a pessoa contar com o apoio desse profissional para ela não só passar pelo processo de educação financeira e de reprocessar, né, digamos assim, uma série de comportamentos e vieses que ela tem e crenças que talvez estejam até limitando ela em relação aos recursos, para construir uma relação com o dinheiro que vai gerar frutos e não dor de cabeça. E a questão, assim, também do que a gente trata no planejamento, né? Acho que fica a dúvida. Tá, mas é só sobre a minha pessoa? E o legal é que aqui a gente estipula um valor, né? E eu não estou falando de dinheiro. Aqui a gente entrega muito valor no trabalho que a gente faz para cada pessoa, mas também engloba a família como um todo. Então o preço acaba saindo muito pequeno comparado ao valor que a gente entrega na questão de educação financeira para a unidade familiar. Porque não tem como a gente falar de organização financeira sem falar no âmbito familiar. E até é bom, né, para aqueles casais que é difícil colocar o assunto de educação financeira na mesa, é difícil de colocar decisões financeiras à mesa, é até importante que tenha um terceiro elemento, que seja um profissional sobre isso, para trazer esses assuntos e ser um ajudante na tomada de decisão. Exato, porque o planejador ele vai trazer questionamentos que muitas vezes a pessoa ela não estava se fazendo ou percebendo, que vai ajudar ela a rever algumas despesas, vai ajudar ela a rever alguns hábitos de consumo. Então, ele vai vir, né, como um auxiliar ali para que a tomada da decisão familiar seja melhor, seja de forma mais harmoniosa. E tem aquela brincadeira que santo de casa não faz milagre. Exato. Então, é melhor que venha um profissional para falar de finanças com o casal e mudar alguns aspectos comportamentais ou até mesmo de visão de futuro, do que seja o marido ou a esposa trazendo esse assunto à mesa para não dar problema. E como tu falou ali, quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando a gente quer fazer exercício, a gente procura um personal. Por que quando a gente quer cuidar das nossas finanças pessoais, a gente não procura um profissional habilitado para isso, né? Então faz todo sentido hoje as pessoas contarem com esse profissional para sua reorganização, para criar estratégias financeiras, porque é a pessoa que vai estar te trazendo aquilo que tu precisa de ideias, de insights, né, de visão. Porque, como tu falou, o santo de casa não faz milagre. Muitas vezes a gente não consegue perceber porque a gente está no automático e porque no Brasil a gente não foi aculturado a ter um profissional para nos auxiliar nessa questão. Até porque, vamos dizer assim, a gente está na fase ainda, por incrível que pareça, do nascimento de profissionais capacitados ao atendimento da necessidade da nossa população. Exato. E eu até fico pensando, a gente é muito agraciado por estar nesse início. E as pessoas que nos escutam e que são atendidas por esses profissionais, que não somos os únicos aqui, são mais agraciadas ainda. Porque
lá no futuro não terão a condição de comprar o tempo para voltar atrás e ter essa oportunidade na mesa para tomar a decisão de ser atendido por um profissional entregando o que a gente entrega, né? Tem mais uma matéria que eu acho que é muito interessante também a gente acender uma faísquinha na cabeça de quem está nos escutando, que é a questão da sucessão ainda, tá? É um assunto muito dolorido, é um assunto muito custoso no Brasil, e quando a gente entra para a questão de sucessão até mesmo de cotas empresariais, é um assunto que eu tenho batido muito em cima daquele público que eu vejo que é empresário, que eu consigo falar. Hoje, numa relação de sociedade, as coisas acontecem num cenário 100% ok, está produzindo, está ganhando dinheiro, digamos que nós dois somos sócios aqui. Mas se eu partir de uma forma prematura, será que tu estaria pronta para ter uma cadeira ao lado o meu filho no futuro? Será que tu estaria pronta para ter uma cadeira ao lado a minha esposa, né, alguém que estivesse no meu âmbito familiar e que estivesse na minha cadeia sucessória? Se a resposta for não, tem mais um assunto de sucessão a ser tratado com o público que é o empresariado. Exato. Que eu acho que esse assunto tem que ser botado à mesa, tem que ser colocado à mesa de discussão das reuniões, enquanto ambos têm saúde, enquanto a equipe ali que são os sócios tem saúde, enquanto tudo está dando certo, enquanto tudo está ok. Né? Porque depois que um faltar, pode ter esse problema mesmo. Sucessão familiar dentro das cotas societárias. Não, a gente tem, né, uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de abordar o assunto morte, mas a gente só tem duas certezas na vida, que a gente nasce e morre. Então, por que não traçar uma estratégia que vai garantir uma estabilidade, uma segurança para quem fica, e uma sucessão com segurança daquele patrimônio, daquela empresa que tu construiu, né? Porque deixar isso para as pessoas resolverem vida, elas já vão estar passando por um processo doloroso. O luto emocional já está feito e é garantido, né? Vai ser garantido lá no futuro. Agora, o luto financeiro ele pode ser evitado. Exatamente. Inclusive até com estratégias, Viviane, que tu sabe, a empresa hoje, vamos dar um exemplo aqui, vale 1 milhão, tem um valor de 1 milhão, por exemplo, só para facilitar o cálculo. A gente pode usar estratégias que nessa sucessão inteligente, esse valuation até pode ser um pouco maior, mas usando as estratégias que a gente pode usar dentro de uma sucessão mais inteligente. Então fica também o convite, né, para quem nos escuta, para que se não sabe por acaso de alguma dessas estratégias, de algum desses assuntos que a gente está falando, ou se sabe e despertou ainda mais o interesse, que nos procure. Vem aqui, tem condições, nós estamos em Porto Alegre, vem aqui, converse com a gente, traga os assuntos mais preocupantes à mesa. Com certeza a gente vai acender outros, que isso é comum, mas que a gente possa também auxiliar a vida de quem está nos escutando. Exato. Né? E fazer esse trabalho brilhante, como a gente falou, está nascendo no Brasil, infelizmente, tanto que a gente vê que o número de profissionais é extremamente baixo, mas se deem a oportunidade de ser atendido por profissionais assim, que pensem no teu eu do futuro, que estejam dispostos a entregar aquilo que sabe e aquilo que aprendeu para facilitar a vida de vocês lá na frente. Exato, fica o convite, porque assim, a gente pega N casos, desde daquela pessoa que é o investidor, aquela que está numa situação um pouco mais delicada, tomada em empréstimo, e com estratégia, usando as técnicas certas ali, a gente consegue chegar, como tu falou, nos desejos dessa pessoa, né? A gente consegue criar ali uma receita que vai levar ela a obter o sucesso financeiro e também a obter uma tranquilidade lá no seu eu do futuro, na sua tão sonhada aposentadoria, né? É isso aí. E o Ale, até para a gente poder finalizar e trazer para quem está nos assistindo, tem como falar um pouquinho hoje de como está o preço desse tipo de serviço? Tem. Inclusive, até a gente fala na nossa apresentação que é uma entrega que não tem como ser uma fórmula de bolo, porque cada vida é uma vida e a gente tem o devido respeito de tratar assim. Cada planejamento é um planejamento e é algo individual, familiar. Eu sempre falo com os clientes que a gente não tem como falar de preço sem antes falar de valor. Então eu tenho que entender qual que é o valor que eu vou entregar para cada unidade familiar, para cada composição familiar, para depois a gente estipular um preço. Porque é algo muito personalizado. Não, né? E outra, a tranquilidade que tem que ter de quem está nos escutando é que se eu não conseguir entregar valor, se o nosso time não conseguir entregar valor, a gente nunca, jamais vai falar de preço.
Porque se não tem um jeito de arquitetar o que a gente está vendo, a gente nunca vai dar um preço para isso. E pode ter certeza que o preço vai ser ínfimo pelo valor que a gente vai entregar para a vida de cada um que sentar na nossa frente e a gente ver solução para aquilo que a gente está enxergando naquele momento. Então, sim, tem como a gente falar de preço, mas eu tenho que entender o valor que eu tenho para entregar para cada um. Voltando um pouco também naquela questão dos dados a planejar. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas hoje. Claro que existe um endividamento bom, endividamento ruim, enfim, mas isso é um dado alarmante. Sabe, Ale, a gente pega, às vezes, muitas pessoas aqui que vêm com aquela questão, nossa, realmente eu estou endividado, estou numa situação complicada, vou deixar meu planejamento para o ano que vem. Só que daí a gente levanta sempre aquele questionamento. E há quanto tempo você está nessa situação? Porque muito provavelmente vai chegar em janeiro do ano que vem e a situação vai continuar complicada e a pessoa vai continuar endividada. É justamente nessa hora que ela precisa ter um planejador para trazer luz a ela e trazer esclarecimento, porque tem situações que o contrato pode ser revisto, tem situações que é um ajuste ali no fluxo de caixa, às vezes até alterar vencimento já produz um efeito satisfatório. Então, o planejamento ele é para esse momento, não é só para a pessoa que vai investir, mas é para a pessoa que também está nessa situação. E o deixar para depois, aí eu convido as pessoas a fazer um exercício. Há quanto tempo você está deixando as coisas para depois porque a situação está difícil? E outra coisa, Viviane, será que as pessoas conseguem lembrar os votos e os compromissos que fizeram na virada do ano de 2024 para 2025? Quais foram os desejos escritos, os planos e os sonhos colocados naquela agenda, sabe? Ou colocado naquele quadrinho de sonhos. Uhum. Eu aposto que, olha, 80% do que está nos ouvindo não lembra, porque não colocou no local correto e não teve o profissional também à disposição, o profissional correto para escutar aquilo e ver se era viável ou não. E planejar aquilo que está dentro aqui da nossa cabeça e dentro do nosso campo de desejo. Então, mais uma vez, o convite, né? Exatamente. Tá chegando o final de ano, estamos em novembro, a caminho já de dezembro, final do ano passou voando. Quais são os votos, quais são os desejos, quais são os compromissos que cada um de nós aqui vamos fazer com nós mesmos para que 2026 seja diferente? E onde que a gente vai colocar tudo isso? E quem que vai nos escutar e ajudar a planejar tudo isso? Até porque o planejamento é uma construção para aquela família ou para aquela pessoa que está iniciando a sua vida, né? Não é algo solitário, é algo que vai refletir a longo prazo, né? Então, a pessoa que começa hoje, ela vai desfrutar disso lá na frente e vai colher frutos. Então, o próprio planejamento, ele vai se pagar e vai gerar muito mais frutos, muito mais receita, né? Para que a pessoa consiga estar alavancando o seu patrimônio. E fica uma observação importante aqui, se pagar, tu falou. Nenhum planejamento a gente inicia se ele não vai se pagar. Exato. Não tem. Não tem como a gente falar, mais uma vez, né, de fazer um planejamento sem entregar valor. Porque o custo ele não pode existir. Ele tem que se sustentar ao longo da jornada do cliente aqui conosco. Eu acho que é isso, Viviane. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigada. E fica o convite aí para quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? Agenda um bate-papo, como a Ale falou. A nossa primeira conversa é por conta aqui do nosso CEO. Então, com certeza, a gente vai conseguir trazer já muita informação ali relevante para que já desperte aquela curiosidade, aquela vontade de estar, né, encarando as finanças como tem que ser e olhando para elas de uma maneira séria, estratégica, de forma que fazer com que você pague primeiro o seu eu do futuro do que o seu eu do passado. E não tenha medo de encarar as finanças de hoje de frente. Tem que ter medo encarar o eu do futuro arrependido. Então fica o convite, encara a finança. Vem falar com quem entende um pouquinho mais e abre o coração. E daqui a pouco a solução pode ser muito mais fácil do que a pessoa ficar se martirizando e não tá vendo hoje. Pessoal, muito obrigado. Então, a gente se encerra aqui o nosso primeiro bate-papo de planejamento, que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Obrigada, viu? Até mais.